Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Agradecer a participação de todo mundo. Se não tiver inscrito, se inscreva, compartilhe o vídeo para todo mundo aí, porque assim a gente vai ajudando as pessoas a difundir as tecnologias e aumentar a sua capacidade técnica. Bom, a ideia de hoje é um vídeo a respeito de automatizar a extração de valores de ponto de pixels utilizando o Python GIS, tá? Eu vou explicar para vocês certinho o que vai rolar aqui. Vou abrir meu QGIS e olha só, eu tenho uma pasta. Eu peguei alguns exemplos aqui de rasters, tá? Vou jogar tudo para dentro do QGIS aqui. E olha lá, eu tenho um índice aqui, né? Cada raster são índices que eu tenho. E dentro desses índices aqui, eu coloquei alguns pontos aleatórios. Vou pegar aqui a camada de pontos também e jogar por cima. Que vocês vão ver que tem uns pontos aqui. Então a ideia é... eu vim aqui extrair os valores de todos esses caras pela ordem da data deles para eu ter isso numa camada ou até visualizar isso lá no Python GIS. Eu tenho algumas soluções aqui no QGIS que eu podia fazer isso, né? Eu podia usar o Point Sample Tool, podia usar algumas outras coisas, mas a ideia é eu trabalhar fora do QGIS e ver como que eu faria isso. Bom, então vamos lá para o nosso Jupyter Notebook. E no Jupyter Notebook vamos ver o que a gente vai precisar aqui. Para a gente trabalhar, a gente vai usar, primeiro, importar alguns módulos, né? O GeoPandas, tá? SGPD. Vamos importar também o Rasteril. O Glob é outro cara que a gente vai usar. E vamos importar o Matplotlib, porque eu quero ver se eu consigo fazer um esqueminha aqui para ficar legal para a gente aqui, ter uma funcionalidade a mais, tá? Esqueminha com gráfico. Bom, aqui está dizendo que eu não tenho o Matplotlib instalado. Então vamos instalar, né? Então, File, Terminal, Source.venv, bin activate, install Matplotlib. Vamos ver se ele vai instalar certinho. Vamos ver se vai dar certo agora. Ah, mas é porque eu coloquei errado aqui, ó. PyPlot, estava instalado já. Beleza. Então, feito isso, né? Vamos começar. Lembrem que eu tenho, essa aqui é a mesma pasta que eu abri lá no QGIS. Vou fechar aqui no QGIS, só para não ficar os arquivos temporários ali do GeoPackage. Então deixa eu voltar para cá. Ó, eu tenho aqui, ó, points GPKG, né? Que é aquela camada de pontos que eu mostrei para vocês. Então a primeira coisa, vamos abrir essa camada e ver o que a gente tem nela, tá? Vamos chamar de points gpd.readFile. E dentro desse cara aqui a gente vai colocar o caminho dele, né? Que é points.gpkg. Como eu estou no mesmo caminho ali, né? Como o meu arquivo do Jupyter está no mesmo lugar que minha camada, eu não preciso apontar lá o caminho inteiro. Então olha só, o que eu tenho nesse meu GeoPackage aqui? Eu tenho uma camada de pontos, que tem uma geometria e tem um identificador. Né? Então aqui já tem algumas coisas bacanas que a gente poderia pensar, né? Eu quero extrair os valores de todos os anos lá para cada ponto, mas depois eu gostaria de filtrar isso também para fazer uma análise disso, ver como que tá, né? Não só ter um arquivo com todos os valores extraídos. Mas vamos continuar o raciocínio. Além disso, eu preciso fazer uma lista, né? De todos os meus rasters aqui, tá? Então, eu posso usar o glob para fazer isso, né? Eu posso colocar aqui rasters igual glob.glob. E daí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui... ele está dentro da pasta stats. Vamos ver como que eu vou apontar isso, porque eu preciso subir um, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Stats barra ponto TIFF. Vou tentar aqui e já explico para vocês, tá? Vamos ver o que ele me retorna aqui de rasters. 0, então tem que subir 2. Ponto. Isso. Tá, então o que acontece aqui? O meu arquivo do Jupyter Notebook está aqui, né? E os rasters estão no mesmo caminho do Jupyter Notebook. Então o que eu estou fazendo aqui é subindo duas
E daí ele identifica o stats e encontra todo mundo que não importa o nome do arquivo, mas tem que terminar com TIFF. E ele me retorna uma lista nessa variável daí, tá? Só que se eu olhar essa lista, o que vai acontecer? Ó, eu tenho 20/4/2021, 5/5/2021, ela não está ordenada, né? Então eu preciso ordenar essa lista. Uma maneira de ordenar a lista é utilizando rasters.sort, tá? Só que eu preciso aqui aplicar uma regrinha para o rasters.sort, né? Para dizer a partir de quem que ele vai ordenar. Se eu pegar, vamos pensar assim, ó, tá? Tentar explicar direitinho para vocês. O raster 0, ele vai me retornar o primeiro path aqui, beleza? Se eu pegar raster 0 e fazer ponto split e colocar uma barra, ele vai me retornar uma lista dessa maneira. Se eu pegar a lista no índice -1, eu vou pegar esse valor final. Mas o que eu quero é a data aqui, tá? Então, eu posso pegar aqui no índice 0 até o -4, que é o -1, -2, -3, -4. Então, vamos ver se isso aqui vai dar certo. Ó, 0 eu não preciso colocar, eu posso omitir. -4, tá aqui. Peguei esse valor. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero usar esse valor aqui para ordenar meus rasters, ordenar minha lista. E eu vou colocar isso como uma chave de ordenação lá no meu sort, aqui dentro. Então, eu posso colocar aqui, igual, tá? Eu vou usar uma função lambda aqui, e daí eu vou falar, para cada x, que seria cada valor, né, desse cara, você vai ordenar ele utilizando essa regrinha aqui que eu coloquei. Aqui, no caso, o meu raster, ele vai ser só x aqui, porque eu estou chamando de x. Então, eu só vou copiar isso aqui, vou mudar aqui para x. Vou copiar isso aqui e colocar aqui, tá? Então, para cada x, ele vai usar o x.split ali para ordenar os meus rastros. Então, vamos dar uma olhada como vai ficar aqui embaixo agora. Quando eu rodar isso aqui. Rasters. Agora está em ordem. 15/4, 20/4, 25/4 e assim por diante. Beleza? Então, a lógica deu certo aqui. Então, vou remover essa célula. Vou pegar esse cara aqui e vou colocar aqui embaixo, para já no começo ele ir tratando os dados. Então, a primeira parte, que é tratar os dados, a gente já fez, tá? Agora eu preciso percorrer por essa lista de rasters para, de fato, extrair o valor, né, de cada banda. Então, para isso, eu vou fazer um for i em rasters, que é aquela lista de rasters lá em cima, que a gente identificou, tá? E agora eu vou usar o rasterio para a gente extrair. Então eu vou abrir cada raster e abrindo cada raster eu vou pegar o valor dos pontos, tá? Então with rasterio.open, quem que eu vou abrir? O i do raster daqui é cada path desse aqui, tá? Então eu vou colocar aqui i, vou chamar esse cara só de raster, tá? E daí eu vou começar a fazer as outras coisas aqui para ele. A primeira coisa que eu preciso é determinar quem que é o campo, né? Quem que vai ser o campo que eu vou tirar. E o campo aqui vai ser o ano. Vai ser justamente esse cara que a gente fez aqui em cima, que a gente filtrou ele, tá? O campo que eu digo aqui é para ter uma coluna com o valor, né, do índice que a gente está gerando. Então eu vou colocar aqui, vou chamar esse cara de fields, tá? Que seria as colunas de atributos. Se tivesse mais, a gente teria que criar mais. E isso vai ser uma lista, só que aqui ao invés de ser x.split, vai ser i.split, porque é o nome do i que está tendo aqui, tá? Então tem aqui o i, o primeiro i, o segundo i. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse cara aqui, ó, essa data, e essa data vai ser uma coluna na tabela de atributos, tá? Então vamos fazer isso acontecer agora. Points com o campo fields, ele vai ser o quê? Ele vai ser, eu vou usar aqui uma função do rasterio que chama
uma função que chama raster sample, tá? Então vai ser raster.sample e dentro aqui eu tenho algumas coisas para colocar dentro desse cara, tá? O que que vai ser? O que que eu preciso colocar dentro desse cara? Eu preciso colocar a coordenada x e a coordenada y do ponto que eu estou trabalhando, né? Lembrando que quem a gente está vendo aqui, que são os pontos, vou chamar de points esse cara aqui para não ficar ruim pra gente, são aqueles points ali. Então eu vou pegar os points de todas as coordenadas x e y e vou usar isso para ele fazer o raster sample, tá? Então eu vou fazer um zip desse cara, vou colocar assim, e aqui dentro ele tem que ter x e y. Já vou explicar como que a gente vai fazer isso aqui. Deixa eu só organizar aqui, porque acho que tá faltando uma coisa aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Quem que tem que ser a coordenada x? Tem que ser points, geometry, tá? Points, geometry.x. E aqui é o y a mesma coisa. Points, geometry.y, né? Que seria a coordenada x e y do que eu estou trabalhando. Beleza. Só que isso aqui ele vai me dar um generator, né, desse cara aqui. É como se fosse... Quer ver, ó? Deixa eu fazer um... vamos ver... Eu acho que se eu fizer assim, vai rolar. Raster 0. Ponto sample, só para vocês entenderem aqui. Vamos ver se vai funcionar assim. Não, porque eu não abri o raster, tá certo. Vou mostrar direto aqui para vocês. Não queria mostrar aqui, mas vamos ver se vai rolar. Print points. Estourou aqui. Ó, aqui deu um erro de índice, né? Então a gente precisa colocar aqui list. E aqui. Ó lá. Agora eu tenho o identificador, beleza? Aqui, ó. A, B, C, barará, a geometria e o ano, né? Dizendo aqui quem que é o cara, tá? E daí ele passa para o próximo, eu tenho a próxima data, aí a outra data, tá? Então é isso que ele faz, ele pega todo mundo e daí ele gera todas essas datas aqui com os valores de índices para aqueles pontos ali que a gente está trabalhando, né? Então, o que que eu preciso fazer agora, né? Deixa eu tirar o print que eu peguei para mostrar para vocês. O que que eu preciso fazer? Aqui ele já está me retornando, né? Quem eu preciso, que são os meus points, né? Tanto que se eu rodar agora, eu tirar aqui o output, se eu rodar aqui points, ó lá, eu tenho a minha tabela que eu abri aqui no Jupyter Lab, ela adicionou uma coluna para cada carinha com os valores aqui dele. Deixa eu colocar um points.head que vai ficar mais fácil da gente olhar aqui. Aí, ó. Vem só os 5 primeiros valores. Então, ó, tá ordenado do jeito que eu queria e tem os valores aqui dos índices para cada ponto. A, B, C, D, beleza? Então, isso aqui tá feito, né? A minha função aqui para obter os valores médios, né? Os valores médios não, os valores do pixel, raster samples ali em cada carinha eu já tenho. O que eu preciso agora é facilitar um pouco minha vida, né? Tudo bem, se eu quiser só um geopackage aqui, eu poderia usar esse cara, mandar para fora, né? Com points to file aqui, por exemplo, ó. To file e salvar ele aqui como output.gpkg, tá? E eu poderia carregar esse cara aqui, gpkg. Poderia carregar isso aqui, né? Ó, ele já está salvando aqui, output gpkg, e poderia abrir ele lá no QGIS, né? Normal. Então poderia vir aqui no QGIS, pegar o output gpkg, ó,
carregou aqui no QGIS. Posso vir com o Identify aqui, ele tem lá todos os valores, né? Então, já gerei isso para mim, né? Todos esses caras aqui. Pô, isso é bacana, já é uma solução, né, que eu queria aqui. Já tem a informação. Mas o que eu queria agora era uma outra coisa. Era tipo, vamos dizer assim, eu quero saber o histórico do A, né, do identificador E. Para ele plotar... Desculpa. Para ele plotar para mim, né, esse histórico, para eu saber o que está rolando, né? Olhar lá no Jupyter Lab o que está rolando. Então vamos voltar lá para o Jupyter Lab. Deixa eu sair aqui. Voltar para o Jupyter Lab e vamos vir aqui para baixo. O que eu posso fazer é o seguinte, eu posso criar um gráfico, né? Um gráfico simples disso, né? Então, mas eu posso organizar meus dados, né? Porque se eu rodar aqui points.head, imaginem que eu tenho uma imensidão de colunas e essas colunas elas estão nessa linha, né? Então eu não vou conseguir, eu preciso que elas estejam só num eixo, né? Eu preciso ter um eixo X e um eixo Y para eu gerar o meu gráfico aqui no Jupyter Lab. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um transpose dessas colunas considerando um filtro como se fosse um identificador. Então para isso vamos pensar assim, ó. Se eu usar uma coisa que a gente chama de lock, né, no Python aqui, no Pandas, a gente pode fazer um filtro, né? Então eu posso fazer assim, ó, seleciona para mim todo mundo que o identificador for A, né? Então é a primeira coisa que eu posso fazer aí que já vai melhorar um pouquinho para a gente criar a nossa funcionalidade aqui. Então eu vou colocar points, aonde a coluna identificador, né, ela for igual a A, tá? Então quando eu faço isso aqui, o que acontece? Ele me traz só a linha aonde é A, né? Se eu mudasse aqui para B, ele me traria só a linha que é para B, né? Então esse aqui é o meu filtro ali da minha tabela. Só que o que acontece? Eu não quero uma linha, eu quero, né, valores X e Y para eu criar meu plot. Então eu vou fazer um transpose desse cara aqui. Então eu vou colocar ponto T, ó, ele veio, né, o X e o Y. Só que eu não preciso dessas duas primeiras linhas. Então eu posso fazer um filtro aqui nessas duas primeiras linhas, dizendo para ele começar só da segunda para frente, tá? E aí aqui eu tenho o valor de data e o valor do índice. Então esse aqui seria a minha linha de filtro para mim gerar os dados, né, que eu vou plotar, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vou chamar isso aqui de dados, beleza? Uma variável dados aqui. E agora vamos criar a nossa função para plotar. Para eu criar uma função de plotar, eu uso fig.x igual plt.subplots, tá? E aqui dentro do plt subplots eu digo o tamanho que vai ser o meu gráfico. Então eu vou colocar aqui, eu fiz uns testes já, vou colocar um tamanho de 20 e 10, tá? Então se eu rodar isso aqui, olha lá, ele vai trazer uma telinha aqui 20 e 10, né? Vamos colocar agora um ax.plot dados. Já trouxe meus dados aqui, só que tá meio zoado, né? Então a gente vai dar uma arrumadinha nisso aqui. Vamos colocar ax.set. Nesse ax.set, vamos dizer que o label do x vai ser a data, né? Que a gente colocou ali. O label do y vai ser o valor do índice. Valor índice. E o título do gráfico vai ser
valores identificados. Tá? Vamos colocar assim, que depois a gente pode fazer outra coisinha para melhorar. Vamos colocar também um grid nesse cara para ele ficar os quadradinhos e ficar mais bonitinho ali, x.grid. E beleza, tá lá, ó, valores identificados, né? O nosso objetivo aqui não é deixar bonitinho, mas dá pra gente melhorar esses textos aqui também, colocar um cara assim, ó, plt.rotate. Vamos rodar aquele rotation igual 75, por exemplo, plt.show. O que eu errei? plt rotate não, x. Isso, aí. E daí agora tá aqui, né, as datas bonitinhas e o valor. Beleza. Mas aqui eu tô usando o dado fechado, né? O valor A aqui, que a gente não filtrou e tá fechado. Então vamos organizar isso aqui, né? Vamos fazer assim, ó. Vamos colocar isso para cá. Vamos criar uma função desse cara aqui. Plotando. O que vai entrar aqui vai ser o texto, né? Vamos chamar isso aqui de identificador. E colocar isso aqui para frente, tá? E aqui a gente vai colocar identificador. Beleza? Vamos arrumar isso aqui, criamos essa função, vou jogar essa função lá para cima. Vou colocar aqui antes desse cara aqui. Depois dele, na real. Para não confundir aqui. Beleza, ó, tudo feito, né? Posso tirar esse points head pra gente organizar a nossa casa. E agora eu vou colocar assim, ó, plotando. Quem que eu quero plotar? Ah, eu quero plotar o A. Beleza, plotou o A. Quem que eu quero plotar agora? O B. Beleza, o valor do B, no histórico do B. Ah, agora eu quero o E. Beleza, no histórico do E. Então eu consigo dar uma automatizada e olhar o que está rolando aqui nos meus dados, né? Consigo facilitar aí a minha vida, né? Olha lá o valor do F, assim por diante. Então consigo automatizar esse processo, né? Talvez até o raster points lá, extrair os valores lá no QGIS facilitaria a minha vida, eu conseguiria fazer por lá, mas depois para eu analisar isso um a um não seria tão interessante. É que eu consigo facilitar um pouco minha vida e automatizar um pouquinho esse processo aí. Beleza, gente? Espero que vocês tenham curtido a dica de hoje aí. Demorou um pouquinho, porque tem que explicar vários conceitos. Mas eu acho que é um conceito bem bacana, uma dica bem bacana aí para usar no dia a dia e facilitar a vida. Lembrando que lá na Udemy tem 4 cursos lá, né? Então tem aprendendo geoprocessamento com QGIS, integrando QGIS com PostgreSQL mais Postgres, iniciando com Python GIS e aumentando produtividade com PyQGIS, tá? Então vou colocar aí na descrição do vídeo uns cupons, um desconto super bacana aí. E quem tiver afim pode pegar o cupom e ir lá participar com a gente nas dicas, beleza? Se não tiver se inscrito, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com todo mundo que vocês possam compartilhar aí pra gente aumentar a quantidade de pessoas que nos acompanham. Falou, galera. Tchau, tchau.